No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Gerente-geral da farmacêutica Pfizer na América Latina, Carlos Murilo, confirma à CPI da pandemia que o Brasil ignorou ofertas de doses de imunizantes contra a Covid-19 em agosto do ano passado e que vacinação poderia ter começado ainda em 2020. A Advocacia Geral da União vai ao Supremo Tribunal Federal para que ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, possa ficar calado em depoimento para a CPI da pandemia. Deputada Bia Kicis, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, adia para a próxima segunda-feira a sessão que vai analisar PEC da reforma administrativa. Essas e outras notícias na edição desta sexta-feira, 14 de maio do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. A presença do gerente-geral da farmacêutica Pfizer na América Latina, Carlos Murilo, à CPI da pandemia ontem no Senado, trouxe importantes informações e a confirmação de que o ex-secretário de comunicação do governo, Fábio Weingarten, mentiu aos parlamentares no dia anterior. O dirigente garantiu que Weingarten participou de pelo menos um encontro em 2020 com representantes da empresa para tratar das negociações para a aquisição pelo Brasil de doses da vacina contra a Covid-19, ao contrário do que disse o ex-secretário. Também estiveram na tal reunião o filho do presidente da República e vereador Carlos Bolsonaro, além do assessor especial da presidência Felipe Martins. Mais do que isso, Murilo afirmou que começou as tratativas com o Brasil em maio do ano passado e que o país não respondeu à oferta feita em agosto pela Pfizer para a aquisição de 70 milhões de doses de imunizantes, sendo que 1,5 milhão seriam entregues até dezembro de 2020. Vale ressaltar que o primeiro contrato com a farmacêutica foi celebrado apenas no dia 19 de março último e ainda há um segundo em negociação. Ou seja, fica provado que o governo federal, sob liderança do senhor Jair Bolsonaro, agiu com desprezo em relação à compra de vacinas contra a Covid-19, ignorando uma proposta que tinha em mãos. Se isso não configura crime de responsabilidade, o que seria então? O presidente da República esteve ontem em Alagoas, estado de origem do senador Renan Calheiros, do MDB, relator da CPI da pandemia, e repetiu o discurso grosseiro do filho Flávio no dia anterior. Disse o Jair Bolsonaro, abre aspas, se Jesus teve um traidor, temos um vagabundo inquirindo pessoas de bem no país. É um crime o que vem acontecendo com essa CPI. Fecha aspas. Como era de se esperar, Renan Calheiros respondeu à provocação e disse que o chefe do executivo age defendendo, abre aspas, interesses próprios, fecha aspas, que as agressões são socos no ar e que a comissão no Senado irá cumprir seu papel. As tensões crescem à medida que as investigações avançam, mas ainda falta alguma revelação inédita e que comprometa de maneira definitiva o ex-capitão.
Caso a CPI siga nessa toada, tudo seguirá como está no país e nós seremos obrigados a conviver com esse sujeito na presidência da República até o final do próximo ano. Por falar nisso, o Bolsonaro também comentou o resultado da pesquisa Datafolha, divulgada na última quarta-feira pelo jornal Folha de São Paulo, que mostra Lula muito à frente nas intenções de voto na disputa pelo Palácio do Planalto no ano que vem. Sobre isso, eu reproduzo um trecho da coluna do jornalista Leonardo Sakamoto, publicada ontem no site UOL, sob o título "À frente da tabela, Lula comemora Datafolha, mas rechaça salto alto". Em atos de caráter eleitoral em Alagoas, nos quais reinaugurou obras que já haviam sido inauguradas, Jair Bolsonaro chamou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de, abre aspas, aquele ladrão de 9 dedos, fecha aspas. Facilmente previsível, ironizaram 3 das pessoas próximas a Lula ouvidas pela coluna. Nesta quinta, a pesquisa Datafolha apontou que o petista venceria Bolsonaro no segundo turno da eleição de 2022 por 55% a 32%. No primeiro turno, o líder petista ficaria à frente por 41% a 23%. O resultado teria confirmado, segundo interlocutores, a percepção do ex-presidente de que um levantamento realizado de forma presencial, como esta pesquisa, mostraria que ele está bem colocado na disputa pelo Palácio do Planalto. Mas Lula quis afastar a seus interlocutores a precipitação do salto alto, o que, claro, foi devidamente narrado através de uma metáfora futebolística. É melhor estar na frente do que estar atrás na tabela, mas há muitas rodadas até o final do campeonato ainda. Há muitos times que estão contundidos ou ainda não se encontraram, mas que podem surpreender lá na frente. Acreditar que esse resultado vai continuar até o final é subir no salto só para depois cair de cara no chão. A explicação foi repassada à coluna por uma pessoa próxima ao petista. Isso não deixa de ser um lugar comum na política, mas as fontes ouvidas pela coluna disseram que Lula não está falando isso da boca para fora. E citam como exemplo o Democratas, que saiu das eleições municipais sendo considerado peça-chave para 2022. Daí veio a eleição da Câmara dos Deputados, que beneficiou Bolsonaro, e a decisão do STF, que garantiu os direitos políticos de Lula, e tudo mudou para o partido, afirmou um dos ouvidos. Outro interlocutor lembra que pesquisas internas do PT apontavam que Lula poderia ganhar no primeiro turno em 2018, porém ele foi preso após condenação em segunda instância no âmbito da Operação Lava Jato. Se há alguém que sabe que as coisas mudam de uma hora para outra, esse alguém é ele, afirmou. Com o resultado do Datafolha debaixo do braço, contudo, Lula reconhece que é mais fácil negociar com forças políticas nos estados. Ele reforçaria um cenário político que já estava se moldando após a anulação de suas condenações por parte do Supremo Tribunal Federal e a declaração pela segunda turma da Corte de que o ex-juiz Sérgio Moro não havia sido imparcial para julgá-lo. Parte de políticos do centrão das regiões Norte e Nordeste, que está ao lado de Bolsonaro, por exemplo, não teria problemas em se voltar para Lula na eleição, caso ele se mostre bem colocado junto às suas bases. Isso racharia o grupo que hoje dá sustentação ao presidente. Bom, baseado no que apurou o jornalista Leonardo Sakamoto, fica evidente que o petista não quer entrar no clima de já ganhou, mas percebe que sua condição para 2022 é bastante privilegiada. A grande questão é que Lula está longe de ser a figura que vai resolver os problemas graves do nosso país
com todos esses acordos espúrios que ele tem negociado. A nossa cobrança aqui no Faixa Livre continuará firme para que a nossa esquerda haja de maneira digna pela redução das desigualdades e na defesa da soberania nacional e dos direitos do trabalhador brasileiro. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. Nós vamos conversar agora aqui no primeiro bloco do programa com o jornalista e ex-deputado federal Milton Temer. E um dos temas que vai guiar essa entrevista é justamente o anúncio da pré-candidatura do deputado federal Glauber Braga pelo PSOL à presidência da República. Tema que ainda será discutido dentro do partido, mas tem causado muita polêmica. Então, antes de começar a entrevista, eu quero fazer a leitura de um documento que foi assinado por mais de 1.000 pessoas, um manifesto que diz respeito justamente aos termos dessa pré-candidatura do Glauber Braga. Eu farei essa leitura para o melhor entendimento de vocês ouvintes a respeito do tema que nós vamos tratar aqui no programa. Diz o seguinte o documento: a esquerda anticapitalista, presente em partidos e movimentos sociais combativos, quer tirar lições da história com vistas a não repetir erros e omissões do passado. Para tanto, propõe um programa definido ideologicamente, referencial para a formação orgânica de uma frente. A partir da mobilização para as tarefas imediatas do período da pandemia, que inclui necessariamente a mobilização pelo Fora Bolsonaro-Mourão, este programa deve ser executado por um governo popular na sucessão do atual projeto rentista miliciano-militar que nos assola. Apenas com um forte chamado à mobilização popular, podemos conseguir a maioria social para construir mudanças verdadeiras. A nossa luta é por uma plataforma que ajude a organização da classe trabalhadora na superação da exploração capitalista. É pela união da juventude, negritude, mulheres, LGBTQIA+, povos indígenas, operariado, camponeses, da população idosa, pessoas com deficiência, servidores públicos, precarizados, enfim, toda a classe na sustentação de projetos com a radicalidade política que a nossa dura realidade exige. Essa radicalidade deve se expressar no enfrentamento aos monopólios privados, ao latifúndio, ao imperialismo e à devastação ambiental. Por um programa que ajude na organização das tarefas imediatas e fortaleça a estratégia socialista. Para tanto, os abaixo-assinados decidem:
apresentar aos militantes do PSOL e suas instâncias e ao conjunto da sociedade o nome do deputado Glauber Braga, parlamentar expressivo das bancadas de oposição no Congresso Nacional, como representante deste campo, em diálogo a ser estabelecido com outras forças políticas da oposição de esquerda ao governo Bolsonaro, na condição de pré-candidato à presidência da República, sob os pontos que se seguem. Eixo 1. Derrotar o rentismo e o neoliberalismo. Referendo revogatório de privatizações e outras medidas de desmonte do Estado nas suas garantias sociais, teto de gastos, reforma trabalhista, reforma da Previdência, entre aspas, fim do desmantelamento das estatais e do serviço público como um todo, Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES sob absoluto controle popular, através do Estado. Também é fundamental auditar a dívida pública para revelar como se estrutura, como foi contraída, quem ganha com ela, quanto já foi pago e que operações fraudulentas foram cometidas e assim revisar o pagamento aos grandes capitalistas. Colocar em prática a lei do pleno emprego, o Estado como empregador da última instância, PL 5491 de 2019, implementação do imposto sobre grandes fortunas, taxação de lucros e dividendos, ampliação dos impostos sobre heranças. Eixo 2. Derrotar o modelo concentrador de terras e de destruição ambiental. Reforma agrária e urbana para valer, garantindo o direito à moradia digna, avançando na transição para um modelo de produção de alimentos agroecológicos, priorizando a soberania e segurança alimentar ao invés da produção de commodities. Superação da concentração fundiária, garantia de ampliação da demarcação de terras indígenas e territórios quilombolas, programa em defesa da Amazônia, do Pantanal, da fauna e da flora, dos recursos hídricos e minerais, dos territórios, dos saberes e do meio ambiente. Eixo 3. Em defesa do serviço público com controle popular. Prioridade total ao SUS, SuperSUS. Garantia orçamentária e operacional de universalização do modelo de saúde da família e da atenção primária com eixo na prevenção e não na doença que sustenta o lucro do mercado privado. Ampliação exponencial da tributação sobre a rede privada de saúde e educação com a reversão de todo o arrecado para os respectivos sistemas públicos. Plano Nacional Emergencial de Moradia. Universalização da educação pública integral, superação do analfabetismo, ampliação robusta dos recursos públicos para a ciência, revisão constitucional do papel das Forças Armadas e das polícias estaduais. Eixo 4. Mais direitos. Estruturação e atualização de planos decenais de enfrentamento ao racismo estrutural, à LGBTfobia, ao machismo e ao capacitismo, com garantia orçamentária consistente dos projetos a serem executados. Revisão da legislação responsável pela ampliação do encarceramento da juventude e da mulher negra. Aborto legal e gratuito. Ampla articulação com entidades, movimentos e coletivos, com acúmulo nas lutas, tanto para a formulação e planejamento quanto para a execução das políticas. Com base nesses 4 grandes eixos, devemos aprofundar o debate de programa com uma agenda de discussão que organize as diretrizes do nosso programa-projeto. O nome de Glauber Braga é, em nosso entendimento, quem encarna e pode sustentar este e outros debates tão caros à esquerda e à sociedade brasileira. E que fique registrado, a nossa pré-candidatura ajudará no enfrentamento para derrotar Bolsonaro desde agora e reforçará a resistência ao seu programa reacionário e genocida. Ressaltamos isso por acreditar que a esquerda, e especialmente o PSOL, deve utilizar todo o seu peso para impulsionar mobilizações e apoiar ativamente greves e protestos, convocando e sendo parte dos processos de luta e batalhando por unificar os calendários numa jornada nacional. Por uma pré-candidatura que não deixe para amanhã o que a realidade exige para já, apoiamos o nome do camarada Glauber Braga para o cumprimento dessa tarefa. Essa é a íntegra do documento assinado por mais de 1.000 pessoas, entre elas militantes do PSOL e outros representantes da sociedade civil.
em defesa à candidatura do deputado Glauber Braga. E esse é um dos temas da entrevista que nós faremos agora com o jornalista e ex-deputado federal Milton Temer. Milton Temer, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a você, a Celeste, a equipe, a todos os nossos ouvintes. Milton, muito obrigado por você mais uma vez aceitar o nosso convite aqui do Faixa Livre. Milton, o Brasil segue nessa sua trajetória de retrocessos com o Jair Bolsonaro na presidência da República, algo que só tem se intensificado nesses quase 2 anos e meio de mandato do ex-capitão. Temos mais de 425 mil brasileiros mortos pela pandemia de Covid-19 e o presidente, além de atuar para piorar esse cenário tenebroso, já que vive incentivando aglomerações e andando sem máscara, ele segue naquela sua retórica autoritária. Recentemente ameaçou a realização das eleições em 2022 caso o Brasil não tenha voto impresso até lá. Se as instituições pouco ou nada fazem para frear esse caos, visto que quase todos estão alinhadíssimos aos interesses do capital hegemônico, qual é a percepção que a sociedade tem para esse tipo de atitude do ex-capitão, Milton? Eu te pergunto isso porque me impressiona esse apoio próximo da casa dos 30% que o Bolsonaro ainda sustenta depois de tudo que ele tem feito. Diria percepção da sociedade, depende de que parte da sociedade nós estivermos falando. Existe uma base fanatizada de direita, conservadora, felizmente bastante minoritária, que não foi criada por Bolsonaro. Ela existia na sociedade fragmentada e se agregou em torno dessa figura que se apresentou e ocupa hoje como hóspede o Palácio do Planalto. Mas, de uma forma geral, o que a gente sente, até pelas últimas pesquisas, é que essa base está cada vez mais limitada. Existe um crescente sentimento de aversão a tudo isso que Bolsonaro representa, com esse protofascismo sustentado por uma, digamos, tropa de militares que, na verdade, não são militares de defesa da soberania nacional, mas sim militares dispostos a qualquer coisa para garantir uma suplementação salarial, agora acima, inclusive, do teto estabelecido pela lei. E esse novo escândalo que surgiu nos últimos dias, Milton, essa história do Bolsolão ou Tratoraço, com a denúncia da existência de um suposto orçamento paralelo que beneficia parlamentares aliados ao governo, isso tem a capacidade de trazer algum tipo de problema para o presidente no que diz respeito à sua popularidade, avaliando a possibilidade da sua reeleição? Porque não alimento qualquer ilusão quanto a um impeachment do Jair Bolsonaro, Milton. Esse tratoraço é apenas mais um episódio na sequência de vários outros, inclusive o decreto agora que recentemente apresentado, pelo qual os militares e, enfim, os agregados que já têm salário na sua área de serviço público, quando agregados ao governo do Estado, podem agora juntar os 2 salários sem que se respeite o teto, porque o teto passa para valer a cada um dos salários individualmente. Então tem general do Exército no gabinete do Planalto que está ganhando R$60 mil por mês. Eu não sei como é que vão reagir a isso os generais que estão na tropa, direto em cima da terra, lá fazendo exercício, diante do privilégio desse pessoal que tem cerimonial e tem vantagens especiais. Então, o tratoraço não me surpreende, é uma prática antiga que vem de vários governos. Você tem acompanhado essa CPI da pandemia no Senado, Milton? Eu tenho dito que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem se afundado nessa confusão, proposital ou não, dos depoentes bolsonaristas, porque além de atuarem o tempo inteiro para defender o presidente da República, eles se expressam em uma retórica, digamos assim, desorientada, talvez influenciados pelo medo que eles têm dessa comissão. Tivemos esse depoimento do ex-secretário de Comunicação do governo Fábio Weingarten, que foi um show de horrores, mentiras por todos os lados, até ameaça de prisão ele recebeu. Os senadores Flávio Bolsonaro e Renan Calheiros se ofendendo, um chamando o outro de vagabundo. Esse, aliás, é um daqueles poucos episódios em que ambos têm razão, hein, Milton? Olha, eu me coloco entre os que olham a pandemia, CPI da pandemia, de forma positiva. Só quem não conhece o trabalho parlamentar
entra por essa linha de crítica de que os parlamentares estão falando muito, não sei. Eu acho que os parlamentares do grupo independente, da oposição, têm feito perguntas concretas dentro do possível, têm tensionado, e é evidente que não se trata de uma... Ninguém está ali para entrevistar o depoente. Tem que fazer uma pergunta curta para ele ter uma resposta curta. Nada disso. É preciso armar a pergunta com fundamentação de dados, de formulação do que já está acumulado contra o depoente, para que ele tenha, enfim, na hora que responder, já saiba que não está apenas dando uma entrevista para se ler. Ele está diante de uma comissão parlamentar de inquérito que investiga todas as sequelas produzidas por essa política absolutamente trágica do governo Bolsonaro. Milton, os governistas na Câmara que têm aproveitado esse frenesi provocado pela CPI da pandemia para, como disse o ministro Ricardo Salles, passar a boiada no regramento da Casa Legislativa. Os parlamentares aprovaram essa semana um projeto que altera o regimento interno da Casa, modifica a análise de propostas em plenário e, na prática, pode restringir a atuação da oposição e de partidos com menos representantes. Aprovado em regime de urgência, sem passar por comissões, o texto fragiliza a atuação ao restringir, por exemplo, o chamado kit obstrução, uma série de instrumentos previstos no regimento e usados para adiar votações ou estender discussões. Parlamentares oposicionistas dizem ainda temer que as alterações sejam uma tentativa de dar celeridade a pautas polêmicas e de interesse do governo, que tem apoio da maioria da casa. Você que já foi deputado e esteve durante um bom tempo na oposição ao governo FHC, como analisa esse tipo de medida dessa legislatura, Milton? Essa manobra do Arthur Lira é uma manobra absolutamente calhorda. E é impressionante que ele opere dessa forma, porque ele pensa no presente, no momento imediato, esquecendo que amanhã essa medida que ele aprovou pode se voltar contra a sua própria base eleitoral, com a sua própria base parlamentar, na medida em que ele volte a ser oposição e minoria. Ou seja, ninguém faz esse jogo a não ser exatamente para aproveitar esse clima de desorganização social, de falta de condições para mobilização de rua, para passar a boiada, abrir a porteira e passar a boiada num pacote de contrarreformas que, ao contrário do que eles pensam, longe de trazer uma recuperação da economia, vai apenas nos afundar ainda mais nessa submissão ao capital, ao sistema financeiro privado, que se locupleta cada vez mais com a dívida pública crescente dos seus serviços e a prioridade do orçamento sendo destinado a esse pagamento de juros e serviços da dívida, em prejuízo, por exemplo, das universidades públicas, com a FRJ, essa histórica universidade federal mais importante do Brasil, ameaçando de fechar por conta do bloqueio da verba estabelecida pelo teto de gastos, na medida em que o teto de gastos só preserva e garante o pagamento daquilo que corresponde ao lucro pantagruélico dos banqueiros privados que especulam com a chamada dívida pública. Então, objetivamente, esse ato do Arthur Lira é apenas um tiro no pé, canalha, evidentemente, para acelerar, impedir que possa haver o direito da oposição de obstruir votações, de apresentar, ou seja, limita a possibilidade de apresentação de emendas, de destaques. É uma atitude autoritária dentro de um regime autoritário. Eu quero entrar agora, Milton, no tema principal da nossa entrevista de hoje, que foi o lançamento dessa pré-candidatura do deputado federal Glauber Braga à presidência da República, que ainda será discutida internamente no PSOL, mas já tem provocado enorme polêmica. O Glauber se coloca à disposição, atendendo a um manifesto com mais de 1.000 assinaturas, sendo uma delas a sua, com um programa anticapitalista, popular e com um nível de radicalidade que ele mesmo tem destacado, sem abrir mão de determinadas convicções. O programa tem 4 eixos principais, que são os seguintes. 1. Derrotar o rentismo e o neoliberalismo. 2. Derrotar o modelo concentrador de terras e de destruição ambiental. 3. Em defesa do serviço público com controle popular. E 4. Mais direitos, o que engloba aí pautas identitárias.
Primeiro, Milton, eu gostaria de saber o que te levou a assinar esse manifesto em defesa da pré-candidatura do Glauber Braga e também queria que você falasse um pouco sobre a essência desses 4 eixos. Esse programa atende às principais necessidades do nosso povo? Algo ficou de fora? O lançamento da candidatura do deputado Glauber Braga é uma necessidade da luta política no Brasil hoje. Vamos ter em conta que ele se oferece para uma missão que deixa claro que não é o carreirismo eleitoral nem a transformação do mandato em profissão permanente que norteia a sua vida política, muito pelo contrário. É uma luta contra a opressão do grande capital sobre o mundo do trabalho. E por que essa necessidade agora? Porque o chamado campo da esquerda, quer queiramos ou não, tem uma marca em cima, colada na imagem de Luiz Inácio Lula da Silva, a despeito de Luiz Inácio Lula da Silva, através de sua própria voz e de seu principal porta-voz, que é o Fernando Haddad, se declarar um candidato, digamos assim, um político liberal, no máximo de centro-esquerda, no máximo social-democrata. Ou seja, ferindo e quase atropelando aquilo que foi a razão de ser do nascimento do Partido dos Trabalhadores. Ora, esse transformismo numa posição moderada, disso que eu chamo hoje o neo-PT, e que lamentavelmente se agrava porque durante os 8 anos do mandato de Lula, o partido inchou com a entrada de muita gente que não tem a menor convicção ideológica de esquerda, mas que entra por conta das boquinhas nos aparelhos de partido de poder, hoje, objetivamente, se preocupa muito mais em atender ao mercado, entre aspas, ou seja, a esse manipulado livre mercado da especulação controlada pelo grande capital, do que propriamente a representar o mundo do trabalho. Então, na medida em que isso aconteça, nós começamos a ver a ameaça da repetição de uma tragédia de conciliação de classe que, por suas sequelas, nos levou, em grande parte, a esse golpe de 2018, com intervenção militar direta do general Vilas Boas, que apertou o Supremo, impediu que o Lula participasse e levou Bolsonaro ao poder. Então, esta candidatura de Glauber é uma candidatura necessária para, desde já, na luta contra, não é contra Bolsonaro só não, contra a chapa Bolsonaro-Mourão e contra as sequelas da tragédia sanitária, já investir e obrigar a que o debate não fique sendo encaminhado pelos agrados ao dito livre mercado, mas sim aos interesses da população ali manifestados nesses eixos que você apresentou. Trazer esse debate de uma pré-candidatura à presidência, Milton, em um momento grave como esse que o Brasil atravessa, com um governo autoritário e genocida, favorece ou prejudica a esquerda, na sua opinião? Eu pergunto isso, Milton, porque eu tenho visto muita gente dizendo que discutir uma pré-candidatura nesse instante é inoportuno, pois desmobiliza a militância do principal objetivo, que é concentrar forças para derrubar o Jair Bolsonaro. Qual é a percepção que você tem a respeito disso? A percepção que eu tenho sobre esse comentário de que é cedo para discutir pré-candidatura é que quem defende essa posição no campo da esquerda, na verdade, está omitindo a sua real posição. As pré-candidaturas de Lula, Ciro, do campo estão todas lançadas aí, sendo submetidas à pesquisa, e, na verdade, o que ela omite, essa posição, principalmente no campo da esquerda combativa, é a falta de coragem da defesa da adesão incondicional à candidatura Lula, independentemente da linha programática que ele apresente para essa campanha. Não tem coragem de afirmar isso agora, então se escondem atrás de é muito cedo para discutir pré-candidatura. Então cobrem isso de Lula, de Ciro, porque para eles vale e para a esquerda combativa não. A esquerda combativa tem que se guardar para quê? A esquerda combativa luta o tempo inteiro e a pré-candidatura de Glauber é clara na manifestação que é pública e que pode ser lida no próprio Facebook. É para, desde já, manifestar, a partir de uma posição de classe, o combate agora, imediato e sem adiamentos, das contra-reformas que estão sendo encaminhadas, da mobilização do povo para a luta contra o governo Bolsonaro e Mourão agora,
contra as suas contra-reformas, contra as suas medidas autoritárias e, na sequência, já apresentar na linha da pré-campanha uma posição de esquerda combativa, ou seja, de luta anticapitalista, tendo claro que dentro desse regime nenhuma solução civilizatória se apresenta para o mundo do trabalho. Pelo contrário, a única coisa que aumentou em termos de benefício, foi o lucro do sistema financeiro quando o grande batalhão de desempregados aumentou profundamente durante a pandemia. Os banqueiros ganharam, os trabalhadores perderam. É isso que a gente tem que adiar para o ano que vem? Não. Quem está adiando a discussão é quem se esconde atrás dessa falsa pretensão a dizer que está lutando agora para deixar a discussão da campanha para o ano que vem, quando, na verdade, já estão tomando posição na campanha e uma posição atrasada, recuada, acomodada, moderada, anticombativa. Em uma situação como essa que temos no Brasil, Milton, o que é mais importante, na sua opinião? É marcar posição com uma chapa que se coloque frontalmente contrária à retórica do capital hegemônico, mas muito provavelmente se mantendo mais 4 anos na oposição, vendo direitos fundamentais serem retirados a todo momento? Ou é mais jogo buscar uma aliança com essa direita travestida de centro para conseguir chegar ao poder e atuar politicamente em uma estratégia de redução de danos? Essa tragédia de atuar para redução de danos me lembra uma expressão de um deputado, um democrata cristão, que disputou a presidência do Chile com Salvador Allende, perdeu no primeiro turno para ele, e viu a sua democracia cristã, depois que Salvador Allende foi eleito pelo Congresso, viu a sua democracia cristã caminhar para uma aliança com a direita chilena, que se armava com golpe contra Salvador Allende. E ele dizia, então, toda vez que as forças progressistas se aliam com a direita, é a direita quem ganha. Isso no Brasil já mostra exemplos claros, desde a chamada rompimento com a ditadura para a transição pelo alto na chamada Nova República. Essa concepção de se aliar com a direita, em todos os momentos, só levou a dar vantagens e mais espaços políticos para a direita. O campo do trabalho, o mundo do trabalho, teve uma grande oportunidade com a eleição de Lula, e essa oportunidade foi julgada no brejo por conta da conciliação de classes, do medo do confronto, porque o confronto tem que haver. A direita nunca foge do confronto quando sente seus privilégios ameaçados. Recorre, inclusive, ao fascismo. Na esquerda, não. A esquerda tem que trabalhar com redução de danos, fazendo concessões à direita. Isso apenas mantém os privilégios da direita e mantém o grau de opressão sempre em alta tensão contra o povo do trabalho. É preciso ter, sim, um vetor importante, marcando a posição clara de classe, defesa dos interesses dos trabalhadores, para que a direita saiba que não pode operar sozinha, nem pode operar com seus aliados do campo da esquerda moderada, que eu chamo de esquerda liberal, tranquilamente. Não, haverá resistência, haverá mobilização, haverá um povo valente lutando pelos seus direitos, como está lutando já no Peru, como está lutando no Chile com a nova Constituição, como luta na Bolívia, como luta na Venezuela, como luta em Cuba. Esse é o exemplo que nós devemos seguir. Não o da acomodação, porque a acomodação só leva a mais poder para a direita. E como é que você analisa esse resultado da pesquisa Datafolha sobre as intenções de voto para a disputa presidencial no ano que vem, que mostra o Lula com 41% da preferência, o Bolsonaro com 23%, Sérgio Moro 7% e Ciro Gomes 6%, Milton? Ainda que estejamos há quase 1 ano e meio das eleições, tudo ainda seja muito prematuro, esse resultado já mostra algum tipo de tendência, na sua opinião? A pesquisa Datafolha, eu acho ela muito importante. Ela mostra uma clara tendência de rejeição crescente ao modelo rentista, miliciano, militar que nos assola. Isso é evidente. Grande parte desse setor da classe média que se iludiu e caiu no canto-chão da luta contra a corrupção pelos métodos inquisitoriais do Lava Jato, passa a ter consciência de classe que foi aliada de um golpe da direita, do grande capital financeiro, que se locupletou
tanto a partir do golpe que defenestrou Dilma da presidência da República, que colocou Michel Lula na presidência e que elegeu o Bolsonaro, esse golpe institucional só levou a que o grande capital se locupletasse mais e mais e que a classe média fosse absolutamente arrochada em suas condições materiais de vida e o número de desempregados, desalentados e desesperados aumentasse profundamente, o que nos deixa, inclusive, um quadro de expectativa até imprevisível diante do que vai acontecer no Brasil quando 80% do povo estiver vacinado e essa massa desalentada voltar para as ruas para procurar emprego e não encontrar, porque a economia está quebrada em função do modelo desindustrializador e de favorecimento dessa política atrasada de exportação de matéria-prima, nos fazendo recuar a um tempo anterior aos anos 50, que certamente vai ser muito difícil de reconstruir. E essa política, é bom que se diga, não foi atenuada durante o governo Lula, não. Ela foi aprofundada durante o governo Lula. Então, nós temos uma expectativa diante disso muito complicada para superar, devemos nos preparar para ela, e isso é fundamental para que a gente se arme ideológica e politicamente, entendendo a conjuntura e nos colocando contra os que sempre se locupletaram. Milton, eu gostaria de uma opinião sua também para esses lamentáveis bombardeios que Israel promove em Gaza nos últimos dias, em mais um capítulo desse confronto que atravessa décadas e se transformou em um verdadeiro genocídio do povo palestino. Como é que você tem observado todo esse drama no Oriente Médio, Milton? Fundamental, Anderson, nessa crise do Oriente Médio é deixar claro que não existe uma guerra entre dois países, como a mídia conservadora pretende apresentar. O que existe é a opressão, a ocupação territorial de uma potência militar que recebe anualmente a fundo perdido dos Estados Unidos uma ajuda de 3 bilhões de dólares só em armamento. Só em armamento, 3 bilhões de dólares a fundo perdido. Essa potência tem um arsenal nuclear que o ex-presidente Jimmy Carter, que é insuspeito, constatou ser superior a 100 ogivas nucleares. No outro lado, existe um povo armado com pedras atiradeiras, tendo seu território ocupado brutalmente. Eu estive na Cisjordânia, vivi, quando deputado federal, e vi presencialmente a opressão do exército israelense sobre as populações civis da Cisjordânia, vi os postos de controle, que são mais de 100 no território ocupado, impedindo que, entre uma aldeia e outra, familiares se comuniquem sem passar por um controle nessas fronteiras internas, que fazem com que visitar o seu irmão que está na aldeia do lado te ocupe o dia inteiro, tal o tempo que você perde nas filas, tal o tempo que você perde nas revistas que você é obrigado a fazer. O massacre militar é uma constante. A prisão e a tortura, inclusive, de resistentes a essa ocupação é uma marca desse governo. Objetivamente, e é o pior, existe uma camada, digamos, pacifista, progressista em Israel, que se opõe a isso, sem dúvida. Essa camada é respeitável e ela fundamenta, inclusive, as denúncias contra os governos, independentemente de serem da extrema-direita ou trabalhistas, que vêm exercendo, depois de Yitzhak Rabin, uma opressão crescente e uma política de, como você disse, genocídio e extermínio da população palestina para que a grande Israel, entre aspas, que foi gerada artificialmente por uma decisão da ONU, se estabeleça definitivamente com a eliminação do povo palestino, que eu diria que é um dos segmentos árabes mais progressistas, mais cultos, mais intelectualizados, mais capacitados de toda aquela região. Milton, mais uma vez, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui o meu abraço. A quem agradeço, Anderson, louvando sempre a ação desse Faixa Livre, talvez a pioneira, a área pioneira do combate democrático nessa mídia amplamente conservadora e consolidadamente dominada
pelo grande capital. Vocês do Faixa Livre, você na apresentação, o que foi Paulo Passarinho antes, a Celeste, histórica produtora, e a equipe no seu conjunto, merecem todo o nosso apoio, todo o nosso aplauso, e eu desejo a vocês muito êxito nessa luta heróica que vocês promovem. Bom fim de semana. Conversamos aqui com o jornalista e ex-deputado federal Milton Temer. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e da Universidade Federal Fluminense, a UF, Williams Gonçalves. Williams Gonçalves, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia para todos. Williams, muito obrigado por mais uma vez você estar aqui conosco no Faixa Livre. Williams, nós tivemos aí nos últimos dias o recomeço daquela guerra que já dura décadas na faixa de Gaza. Israelenses e palestinos bombardeiam uns aos outros nesse que já é o maior conflito na região desde 2014. Já há mais de 60 mortes provocadas por esse confronto e as tensões só se ampliam no Oriente Médio. E os bombardeios não ocorrem apenas em áreas militares, Williams. A região de Tel Aviv tem sido alvo dos ataques. Há notícias de destruição de prédios residenciais. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas tem se reunido para tratar desses conflitos. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito dessa situação grave que nós temos na faixa de Gaza, Williams. Anderson, como você próprio disse, a situação na Palestina é muito grave. E é com desânimo que assistimos tudo o que está acontecendo nos últimos dias. O tempo passa e essa situação não se resolve. Já tivemos momentos de maior otimismo no passado, quando forças políticas dentro de Israel mostraram-se sensíveis à
a questão da criação do Estado palestino, que, se não virá resolver completamente a situação, vai, pelo menos, reduzir bastante esse conflito. Portanto, a primeira e mais importante resposta para isso é obedecer à resolução da Organização das Nações Unidas e criar o Estado da Palestina. Porém, essas iniciativas de forças políticas israelenses foram sabotadas pela direita israelense. Os setores mais agressivos da direita, os sionistas radicais, alguns setores religiosos mais radicais, não admitem, não aceitam a ideia de criação de um Estado palestino e entendem que Israel deve ocupar todo aquele território e transferir a sua capital para Jerusalém e tomar toda Jerusalém. Portanto, esse é um problema seríssimo, e a chave para isso está em Israel. Não são os palestinos, a parte mais fraca é que tem condições de resolver. Não, né? A solução só poderá vir de dentro de Israel. E aí temos um problema sério, porque toda vez que a direita israelense se sente politicamente ameaçada dentro do país, quando os eleitores sinalizam, né, a orientação de voto, a direita de Israel, então, cria problemas com os palestinos. Evidentemente que os palestinos reagem na medida do possível, não é? E então há uma convergência dentro do país, que o inimigo comum é os palestinos. E aqueles setores, como eu disse, mais sensíveis à questão da Palestina dentro de Israel, ficam falando sozinhos, né? Ficam completamente sem audiência, quando não aderem mesmo, né, à política repressiva. Portanto, é um problema terrível, um problema que se prolonga com o passar dos anos e que não se vislumbra solução. O que está colocado, Williams, é que tem ocorrido um verdadeiro genocídio do povo palestino e ninguém faz nada a respeito. Por que não há uma intervenção externa para encerrar esse massacre? A indignação a respeito dessa situação, desse genocídio, é geral, é internacional. Não há quem não se comova, não há quem que se sinta tocado por essa questão, né? Embora a mídia hegemônica tenda a suavizar, vamos assim dizer, a participação de Israel nisso, apresentando a questão como um conflito entre palestinos e o Estado de Israel, como se fosse um equilíbrio, se houvesse um equilíbrio nessas relações, como se estivéssemos tratando de dois Estados, não é? Quando não é. Nós temos os palestinos que lutam pela criação de um Estado e temos, de outro lado, um Estado organizadíssimo, né, com forças armadas poderosas, com um arsenal de guerra formidável, né? Então, quando morre um israelense, né, cria-se dá-se uma grande dimensão a isso. E, por outro lado, se morre, os palestinos morrem às centenas. Evidentemente que nenhuma morte pode ser aceitável, não é? Mas há um equilíbrio, um desequilíbrio imenso nessas relações. E isso provoca indignação. Agora, intervenção externa, ninguém cogita nisso, porque isso requeriria uma decisão do Conselho de Segurança, né? E como todos nós sabemos, os Estados Unidos vetam qualquer medida contra Israel. Portanto, essa questão não tem passagem no Conselho de Segurança, né?
Por isso aqueles que têm voto permanente no Conselho de Segurança não admitem qualquer mudança no Conselho, qualquer reforma no Conselho, porque é para isso que o Conselho serve, né? Para vetar qualquer medida que atinja a si próprio ou seus aliados. E, nesse caso, os Estados Unidos não admitem qualquer medida, né, que vá contra os interesses de Israel. Portanto, não é de se esperar, seria completamente ilusório, né, pensar numa intervenção externa nessa questão. E qual é o papel dos Estados Unidos diante de mais esse episódio, Williams? Bom, o papel dos Estados Unidos nessa questão já é esse, né? Os Estados Unidos é o principal apoiador de Israel, né? Nós temos mudanças de governo e até mudanças importantes, mudanças significativas, né? Como foi a passagem de Barack Obama para Donald Trump e agora de Donald Trump para Joe Biden. Tivemos aí mudanças substantivas, significativas de comportamento externo dos Estados Unidos. O Joe Biden tomando uma série de medidas importantes dentro dos Estados Unidos, contrariando, né, toda a orientação neoliberal. Todavia, né, a despeito de tudo isso, em relação a Israel, a posição dos Estados Unidos mantém-se a mesma. É apoio total a Israel. Os Estados Unidos veem o Irã como uma ameaça importante, né? E, portanto, o Estado de Israel é fundamental, né, no Oriente Médio para manter o Irã encurralado. Então, independentemente de quem governe Israel, independentemente de como Israel se comporte em relação aos palestinos, os Estados Unidos não mudam a sua política em favor desse país, em favor de Israel. Essa é a posição dos Estados Unidos e permanece inalterado e, pelo visto, permanecerá inalterada. Você vê alguma possibilidade de entendimento entre os atores desse conflito, Williams? Israelenses e palestinos terão paz em algum momento? Não, Anderson, eu não vejo possibilidade de acordo, né? O que querem os palestinos? Os palestinos querem que a resolução da Organização das Nações Unidas, aquela que determinou a criação do Estado de Israel e do Estado palestino, seja respeitada e os palestinos possam criar o seu Estado. A única possibilidade de essa solução ser obtida, né, seria uma mudança importante na política de Israel, né? Seria o surgimento dentro de Israel de uma força política, vamos dizer, inconformada com essa situação de tensão permanente, né, que esteja disposta a negociar a sério, né, como já foi tentado no passado, a criação do Estado palestino. Mas, né, na situação da política israelense atual e da política internacional, essa questão essa solução não parece próxima. Não há em Israel uma força política significativa disposta a enfrentar essa questão, né, e trabalhar no sentido de realizar o sonho palestino de ter o seu próprio Estado. Essa é a solução e ela não parece à vista. Eu queria que você comentasse também, Williams, a situação na Colômbia. Os protestos no país acontecem há vários dias contra o governo de Ivan Duque,
Os confrontos entre as forças de segurança e os manifestantes são violentíssimos. Há dezenas de mortes já registradas. Os bloqueios da população em Cali, capital do país, já provocam escassez de alimentos. Como é que você tem observado todo esse caos no nosso vizinho, Williams? Anderson, a questão da Colômbia apresenta duas dimensões. Uma dimensão é geral, que remete à adoção de políticas neoliberais na América Latina. Os colombianos hoje se ressentem das decisões, né, de política econômica tomadas pelo Estado. A exemplo dos chilenos, há alguns poucos anos atrás, os colombianos, né, manifestam, né, a sua incapacidade de viver, né, em situação de permanente opressão econômica, né? O governo colombiano, a exemplo do chileno, a exemplo do que está se fazendo no Brasil, né, tomou decisões que beneficiaram extraordinariamente os mais ricos e prejudicou extraordinariamente os mais pobres, né? E hoje a população colombiana sai às ruas para dizer que não suporta mais, que não aguenta mais, né? E isso, vamos dizer, é o futuro social de toda a política econômica neoliberal, uma política que promove uma fantástica concentração de renda, ao mesmo tempo que revela uma completa insensibilidade para as questões sociais. Cria-se um barril de pólvora que um dia acaba explodindo. E e a segunda dimensão do que eu falei é a dimensão, vamos dizer, específica, né? As questões concretas concernentes à sociedade colombiana, né? Um país que é o maior exportador de cocaína, um país que viveu, né, uma guerrilha das Farc por tempo extremamente longo, e quando se conseguiu fazer a paz entre o Estado e as Farc, as milícias ocuparam o espaço deixado pelas forças revolucionárias, né? E essas milícias se apresentam na forma de proteção ao pessoal da mineração, o pessoal que abate árvores, o pessoal que mata os indígenas, né? Portanto, uma situação selvagem, né? Quer dizer, o neoliberalismo na Colômbia, portanto, ameaça as bases da nacionalidade colombiana. E é isso que nós estamos vendo, o inconformismo dos colombianos de viverem sob uma ordem econômica, social dessa criada pelo neoliberalismo. Esse tipo de manifestação tem servido de alguma forma para enfraquecer o governo ultraliberal de Ivan Duque, Williams. Você acha que o presidente resiste a esse clamor popular nas ruas? É difícil dizer o que vai acontecer no futuro. Porém, né, é fácil dizer o seguinte: a capacidade de resistência do governo Duque é muito grande. É muito grande porque ele conta com o apoio dos mais ricos, conta com o apoio internacional dos Estados Unidos e a Colômbia, né, ao longo do tempo, para combater as Farc, né, criou forças policiais, né, fortíssimas, muito bem equipadas, né, e forças policiais completamente insensíveis à situação do seu próprio povo, que não hesitam em investir contra o povo e matar, reprimir e matar indiscriminadamente, né?
Quer dizer, eu não sei até onde, até quando um Estado pode viver dessa maneira, mas a capacidade de repressão do Estado é muito forte, né? É verdade que daí pode sair um processo revolucionário, na medida em que estamos falando de um caldeirão fervente, né? Mas isso requeriria, né, forças políticas organizadas em favor o que surgisse do seio das massas populares. E isso parece que isso não está criado, mas pode vir a ser criado. Mas, por enquanto, repito, né, a capacidade de resistência, de opressão do Estado colombiano é muito forte. E o que é que o Brasil pode fazer diante dessa revolta popular na Colômbia, Williams? O país tem alguma capacidade de atuar nesse conflito, dialogando com o governo local? Há interesse da gestão Bolsonaro nesse sentido? Ora, Anderson, a posição do Brasil nessa questão, eu acho que é completamente nula, né? É completamente nula. O governo brasileiro tem uma posição parecida com a do governo colombiano. Evidentemente que as condições sociais, a estrutura social do Brasil é completamente diferente da Colômbia. Não há como fazer paralelo nesse sentido. Mas a posição do governo Duque, do governo Bolsonaro, são posições parecidas. Todos rezam pela mesma cartilha do neoliberalismo. E quanto à diplomacia, ora, a nossa diplomacia perdeu completamente a credibilidade, né? A credibilidade que havia no passado para intermediar soluções difíceis, né, e convidar as partes ao diálogo, isso acabou. Nós vamos ter que trabalhar muito para recuperar essa posição. A diplomacia brasileira está completamente destruída. O governo Bolsonaro passou com um trator em cima do Itamaraty. O senhor Ernesto Araújo desmoralizou o Itamaraty e o chanceler atual, embora pareça ser uma pessoa razoável, não é? Mas ele comunga com o governo, tanto que foi escolhido para ser o chanceler. Não é? Ele não foi escolhido para reverter a política externa brasileira, a diplomacia brasileira e fazer o que ela era no passado. Não, ele só está sendo sensato, razoável. Portanto, não devemos esperar nada da parte do Brasil no que diz respeito a essa situação crítica da Colômbia. Por falar em Brasil, Williams, você vê alguma possibilidade desses processos atravessarem as fronteiras e chegarem às ruas do nosso país? Motivo para os brasileiros irem às ruas pedir a saída do nosso presidente não falta. Não, Anderson, não vejo possibilidade de haver contágio da situação colombiana para o Brasil. Embora o núcleo duro das políticas econômicas sejam as mesmas, as condições específicas de cada uma das sociedades são muito diferentes, não é? E, ademais, as consequências, né, reais da política econômica do governo Bolsonaro ainda não se fizeram sentir. Elas estão se confundindo com os efeitos da pandemia. E, de qualquer modo, né, algumas coisas, né, só virão à tona, só ficarão a descoberto mesmo com o passar dos anos, não é? O governo Bolsonaro ainda dispõe de apoio, mesmo entre aqueles que sofrerão as consequências, né, dessa terrível política econômica praticada pelo senhor Paulo Guedes. Portanto, nós ainda vamos ter que levar um bom tempo, né, para acordar, né, e verificar o malefício que este governo
trouxe para o Brasil, né? O conteúdo, como eu disse, o conteúdo das políticas é a mesma, né? Mas a situação política é muito diferente, portanto, não há como esperar grandes manifestações antigovernamentais no Brasil, tampouco, muito menos contágio da Colômbia para nós. Williams Gonçalves, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar o meu forte abraço. Prezado Anderson, eu é que agradeço a gentileza do convite e a oportunidade que você me dá de falar a respeito dessas questões e ser ouvido pelo nosso querido público do Faixa Livre. Um grande abraço, um bom dia para você. Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e da Universidade Federal Fluminense, a UF, Williams Gonçalves. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes. Nós conversaríamos agora nesse bloco com a geóloga sênior da Petrobras e vice-diretora de comunicação da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, a Patrícia Layer, a respeito de uma série de temas, mas infelizmente ela teve um contratempo profissional na última quinta-feira e não pôde responder às perguntas que nós enviamos a ela. Por conta disso, nesse bloco, nós vamos repetir a entrevista que foi ao ar ontem com a doutora pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC, e professora da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, Joana das Flores Duarte. Joana, bom dia. Olá, Anderson, bom dia a todas e todos os ouvintes aí do programa Faixa Livre. Um grande prazer estar nesta manhã aí com vocês. Joana, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Joana, na última sexta-feira nós assistimos estupefatos àquela chacina patrocinada pelas forças policiais do Rio de Janeiro, na favela do Jacarezinho, levando à morte 28 pessoas em um banho de sangue que infelizmente tem se tornado rotina nas comunidades pobres por aqui. Eu li essa semana uma análise muito interessante que você produziu, Joana, a respeito das motivações para esse massacre no Jacarezinho. Mas antes disso, eu gostaria de ouvir as suas impressões sobre mais um episódio criminoso que tem no centro do debate a polícia que mais mata e a que mais morre no país. Exatamente, Anderson. A polícia que mais mata também é a polícia que mais morre. E quando a gente faz, né, a mediação dessa afirmação com o critério étnico-racial, a gente chega, né, nos corpos, né, quem são esses sujeitos que mais morrem, independente da posição que estão ocupando nessas operações. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2019, né, de 2019, de cada 10 pessoas mortas pela polícia, 8 eram negras. De cada 3 policiais mortos em operações, né, 2 eram negros. O que isso significa? Que essa letalidade do Estado, né, que essa operacionalidade bélica do Estado, ela vai ocorrer, ela vai recair, né, e na sua grande maioria, sobre corpos negros. Isso não é um fenômeno recente, né, isso não é um dado recente, embora tenha sido publicado em 2019, a formação, né, jurídica, né, a concepção de quem é sujeito de direito, quem é sujeito passível de criminalização no Brasil, ela antecede, né, a própria dimensão do Estado de Direito, né? E isso é a nossa grande lacuna. Se a gente olha para a Constituição, para a primeira Constituição Imperial de 1824, né, a gente vai ver que a pessoa escravizada, né, não era dada nenhuma garantia, absolutamente nada, nenhum reconhecimento enquanto sujeito de direito, até porque ela estava na condição de mercadoria, né? Esse período, o mercado escravagista ele era permitido, não existia ainda, né, a marcação dele ser considerado um mercado ilícito, portanto ainda não estava na condição de tráfico de pessoas, mas de mercado de pessoas. Então as pessoas escravizadas e comercializadas no Brasil, vindas de África, não eram reconhecidas como sujeitos, mas sim enquanto mercadorias, mas numa situação em que os seus donos, os senhores, cometessem algum crime e fossem responsabilizados, eles poderiam colocar
né, essas pessoas escravizadas para cumprirem seus crimes, para cumprirem as penas dos seus crimes. Isso é na Constituição Imperial de 1824. No Código Criminal de 1830, o mesmo reforço, né? A pessoa escravizada não era dada nenhum direito, porque não era reconhecida como sujeito, mas sim como peça, como mercadoria, mas já existia um Código Criminal, né, definindo as condutas criminalizáveis, né, passíveis de criminalização e de punição desses sujeitos. Então, vejam só, a gente já tem na formação histórica, né, social histórica brasileira, uma definição de quem seria sujeito de direito e quem seria sujeito passível de criminalização. Mediado com isso, com a estrutura do Estado, né, a formalização do Estado assegurando o direito de propriedade privada, né? Portanto, os senhores de terra, os senhores donos de escravos, né, pessoas escravizadas, eram os senhores concebidos como senhores de direitos, e as pessoas na condição, né, de mercadorias escravizadas como pessoas passíveis de criminalização, ou seja, a forma como essa operacionalidade jurídica, punitiva, belicista, ela foi formatada. Quando a gente tem o período das revoltas escravas, sobretudo das revoltas de Malês, a gente vai ter uma reformulação nessa legislação, né, que vai então imprimir já em 1835 prever a pena de morte, né? Eu acho que essa legislação, que é a lei número 4.000 de 2010, 4.000 de 10 de junho de 1835, 1835, ela precisa ser lida, né? Ela precisa ser resgatada como um elemento para a gente entender, né, como que essa formação, né, jurídica de quem pode ser criminalizável, de quem pode ser tratado como objeto, né, jurídico do direito penal, no caso, como que isso foi incorporado, né, e segue sendo incorporado nas formas e na operacionalidade, por exemplo, da polícia, né, e como que o Estado ele reafirma, ele se vale desses elementos históricos para fazer valer, né, uma espacialidade criminalizável, para fazer quais são os sujeitos passíveis, né, dessa operação da polícia, onde a polícia atua de forma extremamente violenta, como ela adentra, uma operação que foi totalmente descabida do ponto de vista jurídico, mas isso ganha um reforço, né? A gente vê, inclusive, um reforço de tentar fazer, né, essa operação legal. Ontem, por exemplo, eu assisti uma entrevista na televisão do atual governador do Rio de Janeiro, dele dizendo que a investigação vai seguir, mas que em nenhum momento a polícia vai ser desrespeitada. E aí eu me pergunto, quem foi desrespeitado nesse processo? Se não foi a população, a comunidade do Jacarezinho, né? Quando tem uma operação que já estava, né, segundo o Supremo, tratada como uma operação que não poderia ocorrer no período da pandemia, né? Ela ocorre mesmo assim, a gente tem uma chacina e aí a gente ainda tem um argumento, um discurso, né, de reforço de que a polícia não vai ser desrespeitada. Então, pensar as estratégias de mudança dessa realidade é pensar também as formulações jurídicas da nossa sociedade, né, da formação social brasileira. Nós reproduzimos, né, sob falso manto, por vezes, de um discurso de que há um acesso, né, à população habitante da periferia, na sua grande maioria negra, né, reconhecida como sujeito de direitos, mas não são reconhecidos como sujeitos de direitos. A gente vê isso, a gente tem essa letalidade presente e a gente vai ver, inclusive, essa contradição, né, ter os seus efeitos, quando a gente vai ver a letalidade também nos próprios policiais, né? Quando a gente vê que morrem mais policiais negros do que policiais brancos em operações policiais. Isso é um dado, né? Um dado para a gente pensar, por exemplo, né, quem está no fronte. Quem está no fronte do Estado, né, desse Estado penal? São pessoas negras, né? São pessoas que, historicamente, foi legado esse espaço, né? Quando a gente vai ver, por exemplo, na história do Brasil, qual foi a ocupação dos povos, né, das pessoas negras e dos trabalhadores livres, foi ocupar o fronte. A Guerra do Paraguai mostra isso, né? Então, contra o Paraguai. Então, esse movimento a gente precisa fazer para justamente também lutar por uma nova estrutura jurídica, né, em que o Estado assegure efetivamente
todos, né, enquanto sujeitos de direito, porque o que ocorre hoje é uma seletividade, né, escancarada de quem é sujeito passível de vida e de luto, de quem é sujeito passível de morte e invisibilidade. Agora, na sua leitura, os motivos que levaram a essa operação desastrosa, Joana, passam longe de ser o combate ao aliciamento de menores pelo tráfico, como alegou a Polícia Civil. Esse morticínio tem ligação com o controle territorial daquela região na zona norte do Rio, não é isso? Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, Joana, como é que você interpretou essa ação? Pois é, Anderson, passa muito longe, né? Basta nós olharmos o resultado dessa operação. Quando a gente, por exemplo, vê que uma das justificativas foi o combate ao aliciamento de crianças e adolescentes, a gente precisa olhar como esse Estado ingressa nessa espacialidade, como ingressa na comunidade do Jacarezinho e como trata as crianças e os adolescentes do Jacarezinho, né? Se nós, por exemplo, pegarmos como referência que dentre essas execuções, né, das 28 execuções, uma delas ocorreu na frente de uma criança de 9 anos, a gente vai ver que a última preocupação dessa operação foi zelar pela integridade física e mental, né, de crianças e adolescentes, conforme é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. Né? A outra questão é o argumento de que seria uma operação para prender armas e drogas. A gente não teve absolutamente nada em termos de apreensão de drogas. E o número de armas apreendidas, a gente sabe que em outros espaços, em outras espacialidades nobres, né, da capital, nós tivemos o triplo de armas apreendidas. Então, em termos de justificativa, é importante dizer que mesmo que fossem apreendidas 10 toneladas de cocaína, que fossem apreendidas um armamento de guerra dentro dessa comunidade, isso não justificaria, não daria fundamento, tá, em momento algum, para essa chacina. É importante falar isso porque, por vezes, parece que a ausência de apreensão de drogas e de armas é o que justifica a letalidade, e é o oposto, né? Nada justifica a letalidade, inclusive mesmo se fossem apreendidas quantidades de armas e drogas jamais apreendidas na história do Rio de Janeiro. Isso é um ponto. O outro ponto sobre essa relação, é importante explicar que essa operação ela vem sendo gestada desde junho de 2020. Né? O que isso significa? Em junho de 2020, né, o então policial, né, o delegado Felipe Cury, da Polícia Civil, encaminhou um relatório, né, ao Supremo buscando justificar e, ao mesmo tempo, contrapor a decisão, né, do ministro Edson Fachin de que as operações policiais em favelas estavam suspensas. Esse relatório, ao tentar justificar de que eram necessárias operações de combate ao tráfico de drogas, ao armamento, ao aliciamento de crianças e adolescentes, usou como recurso, né, os dados de que das 1.413 favelas em todo o estado, né, mais de 81% delas estão sob domínio de facções criminosas e 19% de milícias. Né? E aí esse mesmo documento vai mostrar que desse total de 1.413 favelas, 824 delas, né, estão sob domínio de um grupo X, 238 de um grupo Y, 69 num grupo, né, W e 278 dominadas por milícias. Em nenhum momento esse relatório diz quais facções são, né, de que facção ele está falando, quais facções e que grupos milicianos são esses. Esse é um dado. Por outro lado, o Google, né, em 2020 lançou um mapeamento, fez um mapeamento mostrando, né, a espacialidade das milícias e dos grupos faccionais no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. E aí, desses grupos, né, da forma como esse grupo estava dividido, os dados são muito distintos, né, eles divergem dos dados apresentados pela Polícia Civil, porque o Google vai mostrar que dessas 1.413 favelas, ou mais de 1.413 favelas, 500, né, estão sob domínio da milícia denominada como 5M, né? E aí, em primeiro lugar, o Comando Vermelho com 579 favelas dominadas, né, por essa facção, mais de 500, né, dominadas, então, por esse grupo, né, miliciano denominado de 5M, e 176 dominadas pelo Terceiro Comando Puro, né? O Terceiro Comando Puro
é a facção denominada neopentecostal, né, autodeclarada neopentecostal, né, e que inclusive nas espacialidades em que ela exerce poder de mando, ela se autodeclara como o novo complexo de Israel, né, o complexo de Israel. O Terceiro Comando Puro é uma facção que tem uma relação de parceria com o Primeiro Comando da Capital, PCC, né? A nível nacional, o PCC é muito mais organizado, estruturado, né? Se a gente for pensar em termos de facção. Tem relações em todas as regiões do Brasil com facções menores, né? E tem como grande rival o Comando Vermelho, que é hoje a facção que tem maior poder de mando e domínio territorial no estado do Rio de Janeiro. Veja só, tanto o Terceiro Comando Puro quanto o grupo miliciano, né, denominado aí de M5, né, de 5M, perdão, o 5M, eles buscam uma expansão territorial, eles buscam um alargamento desse domínio territorial. Portanto, há nesse sentido, né, digamos assim, sem nenhuma afirmação de dado mais preciso, mas uma tentativa de ambas, né, desses dois grupos, de ambos grupos, buscarem o sufocamento, né, territorial do Comando Vermelho, né, tirar poder do Comando Vermelho. Então, eu acho que para a gente pensar o desdobramento disso, é analisar como ficará, por exemplo, a região do Jacarezinho, sob qual domínio, né, de qual grupo daqui a um tempo estará, né, nessa região. Se permanece o Comando Vermelho, se nós teremos, né, mais adiante um outro grupo assumindo essa espacialidade, enfim, isso é algo para a gente seguir acompanhando. É importante também destacar nesse sentido que esses grupos, né, ao disputarem essas espacialidades e a forma como o Estado, né, mediado, né, mediante a atuação da polícia, ingressam, a gente tem uma perda significativa da crença dessa população, da esperança dessa população na estrutura do Estado, né? Então, assim, de todo modo, o que a população do Jacarezinho e o que a população, né, do Rio de Janeiro e das demais regiões desse país, que são regiões dominadas por grupos faccionais, né, e o caso da milícia é algo mais específico, digamos assim, ou algo mais desenvolvido no estado do Rio de Janeiro, e para isso a gente tem os estudos do professor José Cláudio Souza Alves, né, que é um grande estudioso e tem uma extensa produção sobre milícias, a gente vai ver que tem uma relação de poder e mando nessa comunidade e uma ausência absoluta do Estado de Direito. Joana, ao longo da sua trajetória acadêmica, você se especializou no estudo da violência urbana, da criminalização da pobreza, tanto que você lançou alguns livros tratando desses temas. Mas você tem profundo conhecimento a respeito do mercado de drogas, tanto aqui no Brasil como fora do país. E essa disputa do tráfico é uma das faces que levam a esse tipo de tragédia que nós vimos no Jacarezinho. Primeiro, Joana, a favela não produz drogas e armas. Como é que esse tipo de entorpecente chega às mãos desses varejistas do tráfico, desses jovens que foram completamente abandonados pelo Estado? Perfeito, Anderson. Quando eu falo da ausência do Estado, né, do Estado social, eu estou dizendo justamente também de um Estado que possa gerar trabalho assegurado, renda, né, que possa trazer uma dimensão formal, né, e, portanto, garantidora de direitos sociais, né? Quando a gente tem a diminuição, né, ou a não atuação desse Estado, né, e eu diria que para essas populações esse Estado ele não chega, e aí ele só tem a face punitiva do Estado, a forma de geração de renda, a forma de ingresso no mercado de trabalho, ela vai ocorrer na grande maioria na informalidade, e por isso a gente tem um número, né? Hoje a gente tem mais, né, de 12 milhões de desempregados no país, e quando a gente vai ver, esse número está operando também na informalidade. E a gente vai ter uma outra relação, que é o quê? A informalidade ilícita, né? Quando eu falo em mercado de drogas, eu estou afirmando que esse mercado ele opera com essa força de trabalho que não acessa o mercado de trabalho formal, que não acessa a formação, né, no sentido do acesso à educação, né? São pessoas com baixa escolarização, residentes da periferia, né? Portanto, também
com um investimento muito baixo no processo formativo, no processo de aperfeiçoamento, até mesmo das relações de trabalho, e, portanto, elas estão muito mais expostas e muito mais vulneráveis do ponto de vista econômico e social, né, para assumirem essas atividades de risco dentro desse mercado informal e ilícito de trabalho. Né? O tráfico de drogas é uma denominação jurídica, né? Uma legislação, né, que no caso brasileiro a gente começa desde 76, né, e tem uma releitura dessa legislação em 2006, que na verdade ela tende muito mais não só a criminalizar e a segregar as pessoas, né, mais pobres, mas ela coberta, né, ela tem um caráter seletivo, racial, né, e de gênero, que ela coberta os verdadeiros traficantes. E aí uma das minhas, né, afirmações e das minhas pautas em relação a isso é justamente, né, de que nós temos um grupo que é varejista e atua nesse mercado, no ramo do varejo e, portanto, numa atividade laboral informal e ilícita, e nós temos os verdadeiros patrões, os verdadeiros donos desse mercado, né? E isso partiu dessas experiências que eu tive enquanto pesquisadora, entrevistando mulheres, né? Porque a minha pesquisa era muito mais voltada para a questão do ingresso das mulheres no mercado informal de drogas, e a narrativa dessas mulheres, as experiências dessas mulheres, inclusive confrontando, né, na última década, de 2006 a 2016, uma mudança, inclusive, estatística, porque a gente teve um ingresso maior de mulheres com mais de 35 anos. Ou seja, mulheres de 35 anos até 60 anos ingressando no mercado de drogas, no que eu denomino de trabalhadoras, né, de domésticas do tráfico, porque elas passam a exercer dentro de suas casas vendas de drogas, né, comercialização no varejo dessas drogas como complementação ou como renda exclusiva, né, de sobrevivência. E quando você vai perguntar qual era a atividade, né, que essas mulheres desempenhavam laboral anterior ao ingresso no mercado de drogas, todas narram a experiência como trabalhadoras domésticas informais, né, ou seja, uma condição lícita, mas informal, ou seja, a gente tem uma transição do trabalho informal lícito para o trabalho informal e lícito. Essa linha ela é muito tênue quando a gente está falando de pessoas que nunca acessaram o Estado de Direito, porque a informalidade, né, ou seja, a ausência de acesso a direitos, a ausência do trabalho assegurado, ela também descaracteriza, né, a Constituição, ela sequer dá subsídios para se formalizar um conceito, uma concepção de cidadania. Né? Então, ela já vive à margem. O que eu digo de viver à margem, ela já vive fora, né, desse acesso ao direito assegurado, do direito legal, né, do direito como um direito. E, portanto, se são ainda residentes de espacialidades criminalizáveis, né, como a gente vê, em que é autorizado, né, pelo Estado uma ação policial como essa que ocorreu no Jacarezinho, essas pessoas elas são passíveis a todo tempo, né, do que a própria lei traz como indício de culpabilidade. Elas estão sempre sob suspeita de alguma conduta que pode desencadear alguma ação ilícita. Né? Então, mais uma vez, a gente vê que nessa ausência, né, do direito assegurado, do direito como algo concreto na vida dessas pessoas, o ingresso no mercado de drogas passa a ser não só uma opção do ponto de vista monetário de geração de renda, mas algo que está muito tênue dentro dessa relação de informalidade. Portanto, nenhuma dessas mulheres entrevistadas elas vão narrar e por vezes vão se confrontar com a sua condição de aprisionada, porque elas falam, eu estava executando um trabalho. Para mim era um trabalho. Quando eu falo trabalho é porque elas têm metas, elas têm pautas, elas respondem numa carga horária, elas têm um conjunto de critérios, de regras, né, para serem cumpridas dentro desse mercado. E aí a gente vai olhar, por exemplo, né, o que a gente tem de literatura, né, estudiosos, sobretudo, né, não aqui do Brasil, mas a gente tem o livro do Tom, né, que é o Narcomics, né, que é um livro que vai falar justamente dessa dimensão, dessa cadeia produtiva mundial do mercado de drogas, em que ele vai comparar o mercado de drogas à rede Walmart, ao McDonald's, né, e vai dizer que desse mercado, né, a gente chega a ter mais de 270 milhões de consumidores. Então, a gente não está falando de um mercado que não tenha consumidor e a gente também não está falando de um mercado que não seja rentável, porque
corresponde a 1%, né, do PIB mundial, né, o que a gente tem em termos de recurso e de rendimentos, enfim, tudo que envolve o mercado de drogas. Em relação à questão da produção, né, como que ela ingressa nessa comunidade, é importante a gente entender que ela ingressa dentro da rede do varejo, né? Então, ela não são grandes quantidades. As grandes quantidades, elas estão nas relações de exportação e, portanto, elas precisam e dependem de estrutura do Estado, né? Se a gente for olhar da onde sai, como entram, o fluxo da droga, sobretudo da cocaína, que é o que eu estudo, a gente vai ver que as grandes redes, né, são redes que dependem da estrutura do Estado e das regiões portuárias, de Santos e do Paraná. Então, o que ocorre dentro dessas comunidades está muito mais ligado a uma rede do varejo. Isso não significa que algumas comunidades não tenham dentro, né, das suas espacialidades o que a gente chama de cozinhas, né, que é denominado como cozinha, que é o processo de refinamento da pasta base para a cocaína. Mas isso ainda não é, digamos assim, um fator que explica, por exemplo, a comunidade como produtora. Isso é muito pequeno comparado ao que é denominado de rede do varejo. Como é que se dá essa articulação do mercado internacional de drogas, Joana, alimentando o consumo de entorpecentes aqui no Brasil? Nós tínhamos até algum tempo atrás aqui na América a Colômbia como principal produtor. Isso se mantém? Quais países hoje estão à frente desse mercado? Quais as cifras estão envolvidas no comércio internacional de drogas, Joana? Então, Anderson, como eu falei anteriormente, a relação entre, né, informalidade, a ausência do trabalho assegurado, do Estado social, né, do Estado que garante e assegura direitos, ela tem um desencadeador, né, que é o aumento, né, cada vez maior, né, de homens, mulheres, jovens, não jovens, na informalidade, portanto, também no mercado informal ilícito de drogas. O Brasil, ele tem crescido, né, essa tem sido uma marca, né, do aumento dessas pessoas, né, nesse segmento informal, né, que é o mercado de drogas, e, portanto, isso explica também o aumento de mulheres apreendidas na última década, né? Quando eu falo última década, que foi da minha pesquisa de 2006 a 2016. Quando você vai, né, ter, a partir das experiências de vida, de entrevistas com essas mulheres, as motivações, né, de ingresso no mercado de drogas, a gente vê que a maioria narra, né, por questões econômicas. E quando você vai ver a idade dessas mulheres, a gente teve uma mudança nesse dado, né, que é o aumento de mulheres também acima dos 40 anos, né, presas. O que isso significa? Quando você vai entrevistar essas mulheres, vai ouvir essas mulheres, e a gente tem uma produção significativa, né, de pesquisadoras em todo o Brasil, né, com produções de teses e dissertações entrevistando essas mulheres, a gente vai ter enquanto dado, né, a narrativa de que elas ingressaram por falta de trabalho, por necessidade de prover, né, os meios de subsistência da família. E aí você vai ver, né, que são mães solos, com baixa escolarização, a grande maioria não branca, né, e aí a gente também está falando dos povos originários, a gente tem um aumento de mulheres indígenas também apreendidas por essa relação, sobretudo pela relação de fronteira que o Brasil estabelece com países produtores e exportadores de drogas, né. Então a gente tem essa relação de ausência de formalidade, ausência de Estado, ausência de direitos de Estado social e o aumento dessa população nos seus diversos segmentos, né, a população pobre, periférica, no mercado informal ilícito de drogas. Em relação ao ingresso, né, o que motiva também, a gente vai ter não só o aumento da idade dessas mulheres, mas um dado importante, que é a experiência laboral anterior ao ingresso no mercado de drogas, que vai ser a condição de trabalhadoras domésticas na condição informal lícita. Então, o que é importante a gente entender com isso? Que a relação de informalidade lícita e ilícita, ela é muito, digamos assim, ela é muito obscurecida, ela é muito difícil, né, inclusive por vezes de ser lida para esse segmento que nunca acessou o Estado de Direito. Isso é um ponto, né? Em relação à questão da logística, a gente tem no Brasil hoje
como um dos maiores, né, territórios do continente americano, do ponto de vista logístico de exportação de cocaína, que é a substância que eu venho, né, me debruçando em termos de estudo. Por quê? Pela sua relação de fronteira com países produtores, né, com Colômbia, sobretudo com a Colômbia e com a Bolívia, né, a exportação, então usando mais as regiões, né, de fronteira para chegar até a região portuária do Brasil, né? As grandes estruturas utilizadas, elas têm suporte do Estado. Quando a gente vai ver o que sai de droga do Brasil com destino à Europa, ao continente africano, continente europeu, continente africano, a gente vai ver que ela depende da estrutura e da logística da região portuária, mais especificamente do Porto de Santos e do Porto de Paranaguá, no Paraná, né? E aí a gente vai fazer um comparativo do que é apreendido em termos de drogas, né? Os valores que isso mobiliza, e em detrimento que a gente tem de aprisionamento de mulheres no Brasil, né? Quando a gente vai ver a quantidade que as mulheres são presas, está sempre nos gramas, né? Elas são presas e condenadas, por vezes, na tipificação penal de tráfico, por gramas. E a gente está falando que sai em média, né, segundo a Polícia Federal, num mapeamento feito, né, sobre apreensões anuais, em 2019, né, isso já estava com estimativa de mais de 90 toneladas de apreensão. Se nós olharmos o relatório mundial da ONU, né, de drogas, em 2017 a quantidade de cocaína apreendida aumentou em 13% em relação ao ano anterior, e a produção global, né, de cocaína foi recorde em 2017, chegando a né, praticamente a quase 2.000 toneladas, né? Então, o que significa um aumento de 25% em relação ao ano anterior. Quando a gente fala, né, desse crescimento da rota de produção, né, da produção e da rota, esse mesmo relatório ele vai apontar que a cocaína da Bolívia, né, pura, na última década, entre 2007 e 2017, aumentou em 47%. Em relação à fronteiriça, né, em relação à fronteira com o Brasil, né, esse ainda é o principal país na exportação. Quando o Observatório de Drogas Europeu revela das apreensões feitas também em 2017, eles mostram que essas apreensões elas ultrapassam os dados, né, históricos, ou seja, as apreensões elas não só estão aumentando, né, mas também mostrando um nível maior de sofisticação, tanto nessa relação de exportação, como o uso, né, global das estruturas do Estado. O Estado tem sido usado e atuando também, os agentes estatais também atuando nesse mercado, nessa relação. E aí, em termos, né, de consumo, né, se a gente olha, no mundo a gente tem mais de 260 milhões de consumidores, né? Então isso é um mercado que tem consumo, isso é um mercado que tem uma relação muito forte, né, de dominação e de exploração dos países produtores e exportadores, né, em relação aos países que importam, né? Quando a gente fala de cifras, você falou de cifras, o valor da cocaína pura que sai da Bolívia, ele chega a valer 500, né, 600, a depender da região, né, mais do que o seu preço que sai, né, da Bolívia para ser consumido e vendido na Europa. Essa supervalorização está tanto no processo de pureza, mas também no que envolve em termos de logística e o que envolve em termos de operacionalidade, né, para essa relação de exportação. E aí a gente vai ver, né, que o que esse mercado mobiliza, que o que esse mercado traz, corresponde a 1% do PIB mundial, né? E a gente tem mulheres aprisionadas por 25 gramas que ganhavam em média R$650, né, por mês para estar trabalhando na condição de doméstica do tráfico. Então né, quando a gente fala de estudar, né, quando você falou dos meus livros, um dos temas, né, que eu sempre fui mobilizada a fazer a investigação foi a partir das experiências sociais dessas mulheres. E a partir das experiências dessas mulheres eu cheguei à atenção de ter que estudar não só a pobreza, a desigualdade, mas a acumulação da riqueza e onde estão os verdadeiros traficantes, no sentido, né, desse comércio global. Por que não se fala em descriminalização das drogas no Brasil? Porque esse assunto ainda é um tabu aqui no país.
Não é mais fácil e mais lucrativo o Estado controlar a venda e o consumo de entorpecentes do que promover esse banho de sangue nas regiões periféricas das grandes cidades? Portanto, quando a gente está falando, né, de quais são as instituições que mais lucram, né, a gente está falando, por exemplo, do papel, né, dos bancos, do papel das corporações financeiras, né, na lavagem de dinheiro, em tornar esse dinheiro ilícito em lícito, né, a gente está falando na dificuldade, né, de transição, né, do processo de descriminalização para legalização, porque isso não implica só uma questão de legalizar e descriminalizar o consumo, né, mas também a regular e a intervir nas formas de trabalho, portanto, né, o Estado regulando, o Estado garantindo os direitos, o Estado atuando nessa relação de regulação e, portanto, formalizando esse mercado, e nisso, né, a gente vai ver um verdadeiro conflito, porque o mercado de drogas, se nós estamos falando em mercado de drogas, tudo que ele não quer é essa regulação do Estado, né, porque ele busca justamente essa desregulação para ele atuar de forma mais primitiva possível, e o Estado ele não vai ficar de fora, né, desse mercado em nenhum momento, porque ora ele opera, né, pela via da criminalização, da segregação e do hiperencarceramento, né, que a gente vai ver quem está na prisão, a cor da prisão, a escolarização da prisão, a historicidade da prisão. E, por outro lado, a gente vai ver o uso, né, desse mercado, da estrutura do Estado, isso de forma global, nas áreas dos aeroportos, nas regiões portuárias, nas rodovias, enfim. O Estado ele também é corrompido, ele também né, esses agentes do Estado, eles também acabam ingressando, né, via relação de corrupção, para que essa logística ela seja cumprida. Então, a gente não está falando de um mercado pouco rentável, né? Quando a gente, por exemplo, cita o papel do HSBC, a gente está falando, né, de um banco que tem um rendimento, conforme ele fala, né, conforme o próprio banco coloca, de um aumento líquido, né, de 10,2% em 2017, né, de um lucro líquido que vai corresponder mais ou menos a 7 bilhões de dólares, né, e é o banco que paga, inclusive, chega a pagar em média 170, 300 milhões até 1 bilhão, né, tanto para o Banco Central americano, quanto para a investigação sobre a evasão fiscal de clientes franceses na Suíça para encerrar a investigação. Então, esse banco ele tem um poder histórico, que isso já vem desde o século XVIII, né, como uma instituição que é criada, gestada para lavar dinheiro, né, ilícito do mercado do ópio, né, e aí a gente vai ter isso hoje, né, numa relação quando esse banco compra pequenos bancos em toda a América Latina, tá, como, por exemplo, o Banco Mexicano, quando ele passa a ser, né, uma instituição financeira que vai ter grande operacionalidade nos países da América Latina. Esses dados, sobretudo do banco, né, que eu trago do HSBC, são dados do relatório do Senado americano, né, que foi uma investigação conduzida por uma década. Em 2012 ela é encerrada, e ela é encerrada com uma multa, né, também milionária paga pelo HSBC para encerrar essa investigação, né, e como forma de reparação, o HSBC pede desculpas, né, como uma maneira, enfim, um pedido de desculpas dizendo que ele tinha errado. Em 2017 ele volta a pagar uma multa, né, e nesse caso já é uma multa bilionária, também para encerrar uma outra investigação. Quando a gente vai olhar, como eu falei, né, para quem são, né, as mulheres aprisionadas, a gente está falando de mulheres aprisionadas com gramas, né, e com uma renda em média de 600 a R$1.000 no mês. Então, esse mercado ele não é mais lucrativo e não é mais fácil se pensar apenas pela via do mercado legalizado e descriminalizado, porque ele implica um conjunto de regulações. Agora, a sua face, né, ilícita e informal tem sido, né, uma forma, uma estratégia de acumulação do capital, sobretudo nos países dependentes e periféricos, que tem matado e que tem colocado numa condição cada vez mais degradante as populações habitantes da periferia. Se de fato a gente não começar um enfrentamento, né, mais sério em relação a isso e tratar o tráfico, né, como é tratado juridicamente, como também um mercado informal e ilícito que se apropria, né, de força de trabalho precarizada em todo o mundo, sobretudo nos países periféricos, a gente tende a reforçar, né, não reconhecendo
esse processo como trabalho, a gente tende a reforçar práticas segregacionistas e criminalizatórias, achando que o tráfico é algo que deve ser combatido ou que uma política de tolerância zero vai resolver o problema. Isso não vai, isso já foi, né, isso já vem sendo mostrado, mas o reforço que eu faço é para o reconhecimento de que isso é um mercado, né, e, portanto, as pessoas que atuam nesse mercado, no varejo, são trabalhadores informais e ilícitos. Joana, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui dialogando conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Obrigada, Anderson. Obrigada a todos os ouvintes. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Agradecer mais uma vez a oportunidade e seguimos na luta, né? Seguimos na luta por um Estado de Direito para todos, em que toda vida seja passível de justiça e de luto. Um grande abraço para vocês e tenham todos um ótimo dia. Conversamos aqui com a doutora pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC, e professora da Universidade Federal de São Paulo, Joana das Flores Duarte. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até segunda!